Malaquias capítulo 3, versículo 7. Malaquias 3, 7. O nome da pregação de hoje é O Engano do Pecado, nossa quinta pregação baseada no livro de Malaquias. Esta pregação que eu vou fazer hoje, ela podia estar tanto no final, no começo, ou talvez até mais acertadamente deveria estar no começo, onde eu daria um panorama já de todo o livro de Malaquias. Tanto é que semana passada eu preguei capítulo 2, do verso 10 ao 16, se eu não me engano. E semana que vem eu vou pregar do capítulo 3, verso 1, capítulo 2, verso 17, em diante. Mas hoje eu vou fazer uma pregação que é um apanhado aí de uma grande mensagem que está aqui no livro de Malaquias, que é como o pecado nos engana. Isso está em todo o livro, não apenas numa porção. Em todo o livro. Vamos ler. Malaquias 3, 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim, e voltai para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntai, como devemos voltar? Deus está dizendo, vocês se desviaram. Vocês estão em pecado. Vocês estão longe de mim. E aí o povo diz, nós? O povo retruca. Nós? A gente? O Senhor está querendo dizer que a gente está em pecado? Que nós nos desviamos de ti? Quando? Como? 6 vezes Deus acusa Israel, aqui em Malaquias. 6 vezes. As 6 vezes Israel diz, eu não tenho culpa. É o próprio Deus dizendo, vocês estão errados. E o povo retruca. Não, o Senhor é que está. A sua mãe, a sua boa mãe, diz a você, você é preguiçoso. Se a sua mãe é uma boa mãe, que deseja o melhor para você, e diante disso, você retruca. Não. Há um nível de arrogância aí. Se você tem um bom pastor, que deseja o seu melhor, ele diz, meu amigo, você tem sido arrogante. E você retruca, jamais. Agora, imagine se não fosse sua mãe ou um pastor, mas o próprio Deus olhasse para você e dissesse, você está errado. E aí então você retrucasse, o Senhor é que está. Quão cego alguém pode ser para falar isso? Que tipo de ser, de indivíduo, pode ser tão cego, tão ignorante, para ouvir o próprio Deus e resistir ao próprio Deus? Quem são essas pessoas? Os sodomitas? Aquelas pessoas que deram origem a essa palavra que nós utilizamos até hoje? Sodomia, relacionada a todo tipo de perversão sexual. Eles eram tão pervertidos que diz o texto bíblico que eles queriam manter relação até com os anjos. Foram sodomitas que estão aqui resistindo a Deus, sendo insensíveis em relação a Deus, dizendo que Deus podia estar errado menos eles. Foi Pilatos, aquele rei imprudente, maligno, depravado, ou os milicianos sérvios, que obrigaram o próprio avô a comer o fígado do seu neto? Quem são essas pessoas tão estúpidas e ignorantes, a ponto de ouvir o próprio Deus e rejeitar a voz de Deus? Não são esses homens malignos e pagãos. É o povo de Deus. É Israel. É Israel. Aquele mesmo povo que viu o mar vermelho se abrir. Aquele mesmo povo que viu o próprio Deus se revelando a ele no Monte Sinai. Aquele povo que ouviu da boca de profetas a voz do Senhor e essa palavra se cumpriu. É esse povo que inclusive posteriormente rejeitou o próprio Cristo. É esse povo que está dizendo, não, o Senhor pode estar errado, menos nós. As 6 acusações que Deus emite contra Israel são óbvias e facilmente verificáveis.
facilmente verificáveis. Como Israel não notou? Note, por exemplo, vocês me desprezam e eles retrucam. Em que desprezamos? Vocês têm me profanado. Em que temos profanado? Vocês me cansam. Como? Vocês precisam retornar aos meus caminhos. Quando que nós nos desviamos? Vocês me roubam. Jamais. Vocês falam mal de mim. Quando? E aí você lê o texto e Deus vai mostrando. O povo levou o animal manco, gente. O animal estava todo defeituoso, cego. O texto bíblico diz que o povo levou um pão imundo, um animal cego e manco. E Deus diz, vocês estão me desonrando com as suas ofertas. E está lá o israelita com o animal dele todo quebrado, todo dilacerado, todo destruído e dizendo, como? Quando? Que dia? Que jeito? Deus vai e fala para o povo, vocês têm me abandonado. O povo diz, que dia? Quando? Meu Deus! O texto bíblico então vai mostrar que Deus diz assim, vocês têm abandonado suas mulheres em troca de uma nova paixão. E vocês me perguntam, quando? Como? Vocês se desviaram? Gente, como explicar esse nível absurdo de cegueira, de endurecimento de coração, de estupidez, de não enxergar o óbvio, o que está na cara? Primeiro, anos numa cultura de pecado. Anos e anos ouvindo que a grama é rosa. Faz você acreditar que ela de fato é rosa. A história de Israel tem vários e vários momentos de total abandono em relação ao Criador. Aqui mesmo em Malaquias a gente tem, desde os dias de vossos pais, que eu li para vocês agora há pouco, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Tem sido uma regra, vocês de vez em sempre têm me rejeitado, têm se esquecido de mim, ignorado os meus mandamentos. Pessoal, se o povo de Deus, Israel, que teve a revelação direta de Deus, dada por Moisés, se esse povo que viu o Mar Vermelho se abrir, se esse povo pode perder a cultura bíblica, a influência bíblica, imagine nós. Quer ver? Como explicar isso aqui, ó? Eu venho e prego. Gente, vocês têm que se vestir de maneira decente. E a irmã, com o peito caindo, cheio de decote, ela diz, é isso mesmo, eu concordo. Eu falo, mas eu estou falando de ti. E ela fala, como assim? De mim? Eu digo, sacrifique-se por seu filho. E aí, aquela mãe, negligente, ela concorda. Ela diz, não, eu sou alguém que se sacrifica. A gente diz, seja corajoso. Seja corajoso, não seja covarde. E aí, o indivíduo que tem medo de um vírus de letalidade 0,05 em pessoas abaixo de 70 anos, ele não vai ao culto. E a gente fala, meu amigo, deixe de ser covarde. E ele diz, concordo. O que acontece, gente? O que explica que as pessoas não notam, que nós não notamos os nossos pecados, por mais óbvios que eles sejam? As mulheres em nosso país nascem vendo mulheres usando roupas apertadas acima do joelho. Mulheres que abandonaram o lar em troca de uma carreira. Os meninos crescem ouvindo de seus próprios pais. Em caso de assalto, nunca reagem. Olha, enfia o rabinho entre as pernas e nunca se defenda. Mesmo quando você tiver chance real de se defender, nunca se defenda. Nunca proteja alguém. Se você vir alguém em combate, um ladrão. Por quê? Porque o Estado nos ensina assim. Não reage, em hipótese alguma. Ou seja, a covardia é virtude em nosso país. O desarmamento foi a política em que a covardia foi moralizada. A covardia hoje é uma virtude. Ter coragem e lutar pelos seus é irresponsabilidade. Então, nesse contexto, as pessoas vêm com naturalidade. Elas enfiam o rabinho entre as pernas quando o Estado... Hoje um rapaz escreveu o seguinte, nas minhas redes sociais.
Ateus, o STF, ateus determinam que nós não podemos cultuar. E vagabundos determinam que nós não podemos trabalhar, porque aqueles políticos, grande parte deles, são um bando de vagabundo. Um absurdo. E as pessoas acham normal. Por quê? Porque elas aprenderam que devem lutar por aquilo que é correto e justo? Não. Elas aprenderam o oposto. Se até mesmo um ladrão de galinha invadir a sua casa, ainda que você tenha condição, porque claro, se o cara está com arma, eu estou sem nada, vamos lutar que jeito? Não sou um Homem-Aranha? Mas mesmo tendo condição, não lute. Nem por seus bens, nem por sua casa. Não lute. É óbvio que num mar de covardia, elas não veem nenhum tipo de covardia ao ficar em casa diante de um vírus de letalidade tão baixa. Biquíni. Hoje é algo normal. The woman would get inside of the bathing machine in her clothes, and then she would change into her bathing costume, and horses or sometimes people would drag the bathing machine down to the shoreline, and the woman would get straight into the water so that no one would see her in her bathing costume. Crentes muitas vezes postam numa foto a Bíblia, no outro ela está de calcinha com um tecido diferente. E é isso que é o biquíni. É difícil de ver isso. Eu já citei isso aqui, né? Lembra? Qual a diferença do Clark Kent para o Superman? Um óculos. Como que ninguém vê, né? Qual a diferença de um biquíni para uma calcinha? Ou de uma sunga para uma cueca? Não tem. É impressionante como que ninguém vê a diferença. Imagina se alguém saísse aqui de cueca. O que é isso, rapaz? Mas aí mudou o tecido, virou Superman. A história do biquíni é interessante. E eu estou falando disso porque acho que é o que melhor, é o mais fácil para eu exemplificar o que eu estou tentando pregar. Essa ideia de como que uma cultura errada faz com que a gente se acostume com o absurdo. E a gente nem sinta a culpa diante do absurdo. Qual é a história do biquíni? Primeiro, a origem do nome. O nome tinha a ver com um atol, onde os americanos explodiram uma bomba nuclear. O inventor, um engenheiro francês, ele colocou o nome da calcinha de tecido diferente, biquíni, porque ele falou, é isso que vai provocar uma explosão. Uma explosão. Tanto é que nenhuma modelo francesa se atreveu a usar o biquíni. Tiveram que contratar uma mulher, uma dançarina de striptease, que é quase uma prostituta, né? Ninguém quis. Outra coisa interessante, você pode assistir a palestra da Jessica Ray, e no minuto específico, 2.11 até o 2.26, ela mostra como eram as roupas de banho antigamente, bem cobertas. Sabe como que as mulheres iam para o mar? Dentro de uma espécie de cabine puxada por um cavalo ou por homens. Aí elas iam até lá, ninguém via o corpo. Como as coisas vão mudando. E aos pouquinhos, a gente vai se acostumando com aquilo que é absurdo. E começa a chamar de trevas aquilo que é luz. E de luz aquilo que é trevas. E a gente vai e fala, gente, isso é um absurdo. Essas roupas são um absurdo. E as pessoas ficam revoltadas. Eu falo, gente, temos que vestir roupa decente. A roupa pode ser bela, deve ser bela. Deus não tem nenhum problema com a beleza. Mas a sensualidade, que é tudo aquilo que expõe o seu corpo, isso é pecado. E aí a gente vai e fala, gente, temos que ser modestos. As pessoas dizem, concordo. Criatura, eu estou falando de você. E aí eles respondem como o povo de Malaquias. Nós? Nós? Uma cultura de pecado, onde você ouve constantemente que a grama é rosa. Faz você levar um choque quando alguém diz que a grama é verde. Faz você se habituar com a mentira, com o engano e com o absurdo. Isso explica em muito o grau de insensibilidade do povo de Israel. Uma cultura pecaminosa. Ora, isso é tão terrível. A gente pode se acostumar tanto com isso, algo que é cultural, que até uma coisa monstruosa como o assassinato de bebês
pode se tornar normal se a cultura é assim. Era assim. Antes da fé cristã chegar, os gregos largavam os bebezinhos defeituosos. Platão recomendou isso, dizendo que em nome do bem comum deveria-se abandonar essas crianças para morrer, porque elas seriam um peso para a sociedade. Hoje você me ouve, aqui agora, falando, isso é um absurdo, e você concorda. Mas provavelmente você não concordaria antes da fé cristã chegar. Pelo menos a maioria do povo não concordava. A maioria do povo achava normal, achava normal, abandonava. Índios, em algumas tribos, eles enterram crianças vivas, crianças com defeito, com alguma deficiência. Você acha um absurdo, não é? Mas por que você acha um absurdo? Por quê? Porque a fé cristã chegou um dia. Mas muitos já não estão achando tão absurdo assim. Não estão, porque a cada dia o sacrifício de bebês está ganhando espaço. Mas veja outra coisa que nós achamos normal. Normal por conta da cultura. As mães não criam seus filhos mais. Não criam. E eu falo, o povo quer me matar. É uma coisa óbvia. Mas por quê? Todo mundo faz. Todo mundo vê as pessoas agindo assim. Então, a moralidade deles é a seguinte: se todo mundo faz, é óbvio que é correto. Eles estão vendo que esse caminho tem levado para o precipício, para o buraco. E o que o ser humano faz? Ele vai, olha, tá todo mundo caindo ali. O que a gente tem que fazer? É o mesmo, não é? Está todo mundo se perdendo. As famílias estão destruídas por conta desse arranjo incorreto. As pessoas, muitas notam isso. Notam. E o que elas fazem? Vamos continuar. Vamos seguir o caminho. Vamos para o buraco também. O que explica essa total insensibilidade do povo de Israel? Décadas e décadas de uma cultura errada leva você a achar que até o absurdo é tolerável e aceitável. Segundo, por quê? Apesar de o próprio Deus falar que o povo estava em pecado, 6 acusações, todas as vezes o povo retruca: não estamos. Não estamos pecando, não estamos roubando, não estamos enganando, não estamos adulterando, não estamos profanando o teu nome. Por quê? Segundo, porque o pecado, ele é enganador. Jeremias 17:9 é um dos versículos mais conhecidos. E diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? O nosso coração, ele é um enganador, inveterado. Mas quem é o bobalhão preferido dele? Você mesmo. Você é enganado por si mesmo. Platão acreditava que o homem, ele nasceu escravo. O homem não consegue enxergar a realidade. E eu concordo com Platão. O mito da caverna, eu já citei para vocês aqui algumas vezes, é que o homem nasce algemado, olhando para o fundo de uma caverna. Atrás as pessoas passam e mais atrás há uma fogueira. Assim, o que esse homem vê é apenas sombra da realidade. Sombra. Esse homem não enxerga a realidade. Já assistiu Matrix? Quem já assistiu Matrix aqui? Deixa eu ver. É Platão. Tem tudo a ver com Platão. Então, ele não consegue enxergar a realidade, ele está num profundo sono. Daí que vem o Morfeu lá, lembra? Ele não consegue, ele enxerga apenas sombra. Sombra, sombra, sombra. Agora, se o homem não enxerga aquilo que está ao seu redor, muito menos ele mesmo. Muito menos ele mesmo. Vou dar alguns exemplos para você. Jesus disse que nós tendemos a enxergar um cisco a quilômetros no olho do nosso irmão, mas não enxergamos a trave que está no nosso. Não. Por exemplo, nós podemos olhar uma pessoa e dar um diagnóstico sobre por que ela está fazendo algo. Isso é inveja. Certeza absoluta. Não tem como ser diferente. Isso aí é inveja. Agora, em relação a nós mesmos. Você pode estar literalmente ali, quase literalmente, morrendo de inveja. E você diz, não, que inveja o quê? Jamais. Eu inveja? Jamais. Natã, lembra de Natã? E Davi? Davi possuía várias esposas. Não satisfeito, pegou a esposa do vizinho. O vizinho
só tinha uma esposa. Então, o profeta vem e começa a falar com Davi. Parece ridículo, mas lembra daquele momento lá do Chaves, né? Chaves todo mundo assistiu? Lembra quando o professor falava, Chaves, eu tinha 5 maçãs. Como uma, fico com quantos? Quantas maçãs, Chaves? Aí o que o Chaves fala? Eu sei com banana. Maçã não sei não. Como assim? Ô louco, mas mudou um detalhe. É piada, não é piada isso? Por que é piada? Porque é ridículo, não existe isso, gente. É piada. Tá bom. Agora, olha aqui a história de Davi. Davi tinha várias mulheres. Davi pegou a única mulher que Urias tinha. E adulterou com ela. E depois matou o marido dela. Natã então vem e fala o seguinte: meu rei, havia um homem, ele possuía muitas ovelhas. Mas ao invés de usufruir de suas ovelhas, no dia que ele teve fome, ele foi lá e fez um churrasco, roubando a única ovelha que o seu vizinho tinha. Meu rei, o que você acha que um homem desse merece? Davi se levanta furioso, indignado. Tem que morrer e restituir 4 vezes ainda. Aí Natan diz, meu Deus, é você o homem. Eu só troquei os elementos aqui de maçã para banana, de ovelha para homem. Só isso, de ovelha para mulheres. Como que você não nota, Davi? Estou aqui contando a história, já era de bate-pronto para você falar. Sou eu. Como que você não nota, Davi? Como que você não consegue se enxergar? Você lembra quando a Bíblia fala do menino que pede a herança e parte e vai e gasta seu dinheiro com meretrizes, embaladas da vida, e no final ele está comendo ali, dividindo comida de porco. Aí diz o texto que no momento acontece um milagre, caindo em si. Caiu em si. Ou seja, estava fora de si. Lembra outro momento que isso acontece? Jesus fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro está lá assim, ó. Não conheço Jesus, não sei quem é. Faz isso pela 2ª vez. Faz isso pela 3ª e ainda faz com juramento. Juro por Deus, não o conheço. Aí diz o texto, o galo canta, ele cai em si. Como assim, gente? É difícil notar que eu estou negando Jesus? Ele não... As pessoas, em nós mesmos, não conseguimos enxergar um palmo de nosso nariz. Não conseguimos enxergar o próprio nariz, não conseguimos enxergar a nós mesmos. Não conseguimos. É por isso que há tanta briga. Pastor fica aí dando cursinho de não sei o que lá, de 10 regras de como você melhorar o seu casamento, e isso, aquilo outro, sabe? Não funciona, isso é mentira, isso é mentira. O que você precisa é do Evangelho, porque o Evangelho, diz Hebreus, o Evangelho é como espada, que entra e separa, expõe quem você é. E aí, quanto mais você vê quem você é, mais fácil você perdoa o próximo. Mais fácil você reconhece seu pecado e você entende como que a vida ela pode ser vivida com outro pecador. Porque você também é pecador. Agora, se você é uma deusa, ainda mais como seu pai provavelmente te ensinou, né? Você é especial. Né? Eu acho... Oh, Deus. Gente, eu sempre ensino isso, mas é lógica. É preceito lógico. Se eu venho aqui e falo para vocês todos que todos vocês são especiais, significa que se todo mundo é igualmente especial, então vocês são igualmente comuns, porque a ideia de especial é só quando é algo raro. Mas se todos vocês são raros, então vocês não são raros. É lógico isso. Se todas as crianças do mundo são especiais, então todas são comuns. O Neymar é especial. Ele é. Em se tratando de futebol. Ele faz o que ninguém faz, então ele é raro. Agora, não dá para todo mundo ser raro. Entendeu? Diamante é caro porque é raro. Palha não, tem abundância, não é raro. Mas aí, talvez, vindo da geração que você veio, seu pai falou isso. Você é o especial, você é maravilhoso. Aí complica muito. Complica demais. Porque aí você briga mesmo com a sua esposa e vice-versa, com seu pai, e na igreja também. E quem pode ensinar a você o especial? Qual pastor é digno de ensinar a você? Quem é digno de casar com seus filhos? Você ou especial? Enfim, é complicado, porque você tem que conviver consigo mesmo. Porque Deus, ele se satisfaz, sabe? Deus, ele é o único que pode dizer, eu sou.
e acabou. Nós não. Nós somos pecadores, nós precisamos dos outros. Mas é o Evangelho que mostra isso. É só o Evangelho que pode mostrar para você que você é pecador, que você é maligno. Do contrário, o seu coração, ele é o melhor advogado que existe. Para ganhar milhões, um advogado pode dizer que a culpa é da vítima. Para ganhar milhões, ele vai dar um show de retórica. O seu coração faz isso o tempo todo. O meu coração faz isso o tempo todo. Ele pode culpar todo mundo, como Adão fez. A culpa é da mulher que tu me deste. Todo mundo pode ser culpado, a vítima pode ser culpada, menos eu. O pecado, ele é um enganador. E você é o bobalhão preferido do seu próprio pecado. Pastor, sendo assim, qual a esperança para nós? Como voltar a ver? Como? Milagre. Por si só, você não pode ver. Não pode. Esse milagre se chama pregação genuína do Evangelho, que expõe seu pecado, Espírito Santo. Coisas inseparáveis. Pregação do Evangelho e Espírito Santo. Por exemplo, Paulo pregava, diz o texto bíblico, que enquanto ele pregava, Deus abria o coração de Lídia. Deus abria. Paulo, ele estava indo perseguir, matar cristãos. Jesus se revela a ele e diz assim: porque tu me persegues. Paulo se converte ali. A experiência de Paulo de cair do cavalo é única, mas a maneira da conversão é uma regra. Se não houver uma intervenção divina em um homem que caminha contra Deus, nada acontecerá. Isso é regra. Os homens estão sempre caminhando contra Deus. Se Deus não fizer uma intervenção sobrenatural, divina, se Deus não vier e mudar a nossa história, não acontecer um milagre, nós estamos perdidos. E aí, é fundamental entender o que é o Evangelho, porque o Evangelho começa com sentença. Não é assim que Malaquias começa? Lembra que eu preguei para vocês a primeira pregação? Malaquias começa assim, sentença. E a palavra em hebraico dá a ideia de peso, era uma palavra pesada. Pesada. Sentença, gente, é contra réu. Ou seja, Malaquias está vendo o seu público, o seu povo, como culpado. Culpado, não como vítima. Diferentemente dos pastores moderninhos que veem as pessoas apenas como vítimas. Não, Malaquias os vê como réu. Réus. Por isso ele dá sentença. Vamos lá. Davi, rico, bem-sucedido. Havia musiquinha para ele, família grande, muitas mulheres. No ápice da sua carreira, Davi se levanta à tarde, vê uma moça bonita e dorme com ela. Invente uma desculpa. Do porquê ele fez isso. Ah, ele fez porque, tadinho, né? A mulher dele não comparecia. Meu Deus, ele tinha um monte. Ele escolhia qual ele queria. Hoje eu vou dormir com a morena, amanhã com a loira. E vou te dar uma dica. Os reis, não sei porque eles gostam de mulher bonita. Só de mulher bonita. Não aceitava feinha, não. Não aceitava. Diz o texto bíblico que a mulher bonita tinha tudo. Explica então para mim. O que fez esse homem ir atrás da mulher que não era dele? Tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha tudo. Tinha tudo. Meu amigo, você não iniciou uma vida de bebida por conta dos problemas. Você fez porque você quis. Você não entrou numa vida de perversão sexual por conta dos traumas e angústias que você sofreu. Você fez porque quis. Você não deixou de procurar uma boa igreja por tanto tempo por conta dos falsos pastores. Mentira. Você adorou frequentar uma falsa igreja para usar aquele pilantra como desculpa para o seu pecado de nunca mais frequentar a igreja. A verdade é que você ama o pecado, ama com todo o seu ser e precisa apenas de uma desculpa para dar vazão àquilo que sempre esteve ali. Sempre. Seus sofrimentos são verdadeiros. As desculpas para pecar, não. E é isso que o homem faz. Você sempre tem a tendência de se tratar como vítima. E os pastores modernos também. E isso impede o seu arrependimento. Impede.
Que se a culpa é da mulher que tu me deste, eu vou me arrepender do quê se eu não tenho culpa? Se a culpa é porque meu pai me abandonou, se a culpa é porque eu não fui bem criado, se a culpa é isso, aquilo, aquele outro, vou me arrepender do quê? Eu sou uma vítima, gente. E talvez Deus seja o culpado. Deus é que seja, não eu. Por isso, essa pregação moderna, ela é um impedimento para a genuína pregação, para a genuína conversão. Como eu citei para vocês agora há pouco, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é como espada que penetra até o íntimo, separando, dividindo, rasgando o ser humano. A pregação do evangelho é espada, a pregação do pastor moderno é uma fronha. Você deita, dorme tranquilo, em paz com seus pecados. Os pastores modernos são os ilusionistas. Os ilusionistas que te fazem realmente crer que essa flecha atravessada na sua cabeça não é nada. Nada. Eles acham que a única coisa que eles precisam é retirar a sua dor e não retirar a flecha. É só isso. Por isso eles falam de amor o tempo inteiro. Olha você, tadinho, que entrou aqui. Você, coitadinho. Olha, Deus ama você. Não se importe com o que aconteceu. Foi apenas o capeta. Não é? Em última instância, você não tem culpa de nada. Então, assim, quem é o culpado é Deus mesmo. Sabe por quê? Porque foi o diabo que fez, realizou os seus sofrimentos. Mas quem fez o diabo foi Deus. E a Bíblia diz que o diabo não faz nada sem a permissão de Deus. Tá vendo? Então, no final, gente, se você é só uma vítima, Deus é que é o culpado. A frase de Adão está correta. A mulher que tu me deste. Eu estava bem sozinho aqui. O Senhor, quando teve essa ideia, pronto, desandou tudo. Aí, estava tudo bem aqui. Mas foi o Senhor, que me fez pecar. Por isso, é fundamental que você ouça a pregação do Evangelho e ouça de novo, e mais uma vez, e eu vou encerrar assim. Eu constantemente ouço pessoas homossexuais me mandam mensagem e dizem assim: pastor, eu gostaria que você fosse mais paciente e amoroso conosco. E aí eles começam a argumentar, falou lá, tudo bom? Seja mais paciente, pense mais do nosso lado. E aí eu geralmente respondo assim: você vai para o inferno se você não se arrepender. Obviamente eles ficam um pouco bravos. E aí eu respondo: essa é a coisa mais amorosa que eu posso dizer a você. Porque se eu vejo alguém indo para o buraco e eu não advirto essa pessoa dizendo: pare. Isso é o que os pastores estão fazendo, os pastores moderninhos. Isso é que é falta de amor. Agora, dizer a você, isso é errado. Isso é errado. Geralmente, eles, quando eu converso sobre isso, eles falam: mas eu sinto isso desde da infância. Aí eu retruco. Então, se você tem vontade de fazer algo desde pequeno, então isso é moralmente correto. Então, psicopatas têm vontade de estrangular os outros desde pequeno. Eles começam lá estrangulando o frango. O gatinho do vizinho e o pintinho da vizinha. Então, tudo que eu sinto desde criança é permitido? Não. Mas eu sinto que Deus quer isso de mim. Deus disse isso para você? Deus desceu aqui? Não. Você conhece alguém que viu Deus? E seja uma pessoa de confiança, uma testemunha de confiança? Não também. E aí, assim, enfim, eles começam a embananar, enrolar tudo. E aí eu digo: olha, eu também nunca vi Deus. Eu só conheço pessoas que viram Deus. Essas pessoas estão aqui, são os apóstolos e profetas. A única pergunta que a gente precisa saber, precisa responder, é se eles são uma boa testemunha. Eles são uma boa testemunha? Creio que sim. Eles morreram por conta do testemunho deles. E eles disseram que os adúlteros, mentirosos, covardes e promíscuos vão para o inferno. Por isso, eu digo para você: arrependa-se, creia, pare de pecar, porque do contrário, você estará condenado por toda a eternidade. Não há nada mais amoroso do que isso que eu fiz. Eles argumentam: olha, eu fui abusado, não sei o que lá. A única coisa que eu argumento com eles é: Deus existe ou não? Eles respondem sim. Eu parto para a segunda. Como saber qual é a vontade de Deus? Então, a vontade de Deus é essa. Você não pode fazer isso.
Falsos pastores estão preocupados apenas com os sintomas, não ligue, seu pai, vem cá no meu colo, meu amigo. Enquanto isso, eles se sentem muito bem ao ouvir isso, mas continuam em seu caminho de pecado. Eu estou citando isso só como exemplo. É isso que você precisa também. Alguém que venha, enfia essa faca, essa espada e vai rasgando. E vai expondo você. Expondo. Isso através da pregação e também do cuidado pastoral constantemente. Que diga, isso é errado, você não pode fazer isso. Isso é maligno, isso é depravado. E eu vou encerrar. Agora eu vou encerrar mesmo. Meu filho, eu lembro, acho que ele estava alegando que estava estudando demais. Eu vi que ele estava triste lá, né? Falei, o que foi? Não fala. Eu estou estudando demais. Falei, é mesmo? Vamos lá. Peguei lá o caderno, marquei tudinho. Quantidade de tempo que ele estuda. Dá mais ou menos umas 6 horas. É pouquíssimo. Mas é ensino de verdade, mas 6 horas. E aí eu falei, olha, tá vendo o seu vizinho aí? Ele, nas escolas, eles vão 5 horas, 5 horas. Mas a tarefa, dá mais ou menos isso aí. Mas antes disso eu falei, tá, com base em que você está dizendo que você estuda muito? Qual é a base? E aí ele, não sei. Aí eu citei um exemplo. Mas ainda assim eu disse, olha, isso ainda não é um padrão, porque, veja, os meninos que fazem isso são completamente ignorantes. Então, ainda assim, não é uma boa base, concorda comigo? Aí eu fiz a pergunta mais uma vez. Qual é a base para você dizer que você estuda muito? Faz sentido? Tem lógica o seu argumento? Ele baixou a cabeça e falou, não tem. O problema é que a maioria não é assim. A maioria não quer saber se faz sentido ou não. A maioria é como aquele mito, aquela fábula do lobo e da ovelha, lembra? É fantástica. O lobo desce, está lá em cima, o lobo desce e vai à ovelha e fala, ovelha, você está sujando a água que eu bebo. A ovelha retruca, como? Você está lá em cima. Eu estou bebendo a água que vem de você. Irrefutável o argumento? Irrefutável? Não tem como refutar. O lobo faz o que então? Se arrepende diante do argumento irrefutável? Não. Inventa um outro. Então eu vou te devorar porque você falou mal de mim há 6 meses. A ovelha retruca. Mas como? Eu nasci há 4. Irrefutável? Irrefutável o argumento. Mas o que o lobo faz? O lobo se dá por vencido? Não, ele diz, você quer saber? Ou foi você, ou foi seu pai, alguém de vocês falou mal de mim, por isso eu vou te comer. Assim é o coração humano. Ele não quer saber a verdade, ele quer inventar uma desculpa para dar vazão a todas as suas paixões. A todas as suas paixões. Por isso, cada vez que você vier, você deve vir para o culto com o coração aberto, dizendo, Deus, fala comigo. Que eu seja convencido que se eu estiver errado, que eu tenha fé e coragem o bastante para mudar a minha vida. E assim, experimentar o melhor de Deus. Vamos ficar de pé?